Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Poder sentar, meus queridos. Uma alegria poder voltar aqui a essa casa de oração, de comunhão. Recebi o convite do pastor Diego e fiquei muito feliz em poder, ainda esse ano de 2022, estar aqui com vocês. Esse ano já estivemos aqui, acho que uma ou duas vezes, eu não lembro. Já trouxe aqui o pastor Isaac também. E obrigado, meu irmão. Fiquei muito feliz pelo convite. Abra a sua Bíblia, se você a trouxe. Quero usar um texto que todos nós conhecemos muito bem. É um texto, o nosso querido irmão que cantou aqui, como é que o senhor chama? Jackson. Ele citou uma palavra e um contexto sobre avivamento, e na hora que ele estava falando sobre avivamento, Deus me levou em 3 realidades que me chamou a atenção. Nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de que Deus intervenha de uma forma mais intensa no nosso meio, nós precisamos de uma igreja que responda ao seu chamado com mais intensidade, e Deus me levou em 3 ocasiões. Primeira, eu acho que todo mundo conhece aqui, o grande avivamento da Rua Azusa, começo do século passado, 1900 em diante, William Seymour, ali em Los Angeles. Hoje, a Califórnia é o berço do liberalismo. Hoje, a Califórnia, e não só a Califórnia, mas ali, essa região de Los Angeles, é o berço de tudo aquilo que é contra Deus. Mas ali aconteceu um grande avivamento, que foi sufocado anos depois, por tudo aquilo que desagrada a Deus. Eu estava vendo agora uma reportagem de uma matança, de um atropelamento coletivo que levou mais de 100 pessoas à morte na festa de Halloween na Coreia do Sul. Um dos lugares que o Espírito Santo desceu com maior intensidade no começo dos anos 50, através da Igreja do Evangelho Pleno. O pastor Paul Ancho veio para o Brasil, fez várias campanhas evangelísticas. Ali tem uma igreja que desfrutou de um grande avivamento. A Coreia do Sul hoje é um país extremamente secularista. Os jovens são idiotizados ao extremo. As séries mais imbecis que você encontra no Netflix começa na Coreia do Sul, o berço de um lugar onde aconteceu grandes avivamentos. Os jovens lá não têm perspectiva nenhuma de evangelho. Terceiro lugar, o Brasil desfrutou de um avivamento dos anos 60 até final ali dos anos 80, grandes campanhas evangelísticas, salvação de almas que aconteciam aos milhares. Mas tudo aquilo onde Deus agiu com muita intensidade, parece que o diabo tomou um terreno. E nós estamos brigando para poder conquistar um terreno que era nosso. E Deus me levou a um texto, que é um texto que fala de família. É um texto nuclear. É um texto centralizado na nossa casa, na nossa família, que é o alvo do inimigo das nossas almas. Não é novidade para ninguém que a função do diabo é destruir a nossa casa, é destruir a nossa família, é tirar a nossa paz, é levar aquilo que importa para nós, para longe de nós. E eu quero usar esse texto, que se encontra no 2º livro dos Reis. Você conhece, o pastor Diego já pregou. Se você tiver uma caneta, quiser deixar esse tema anotado, liderando sua família em tempos difíceis. A coisa mais difícil hoje é educar um filho, como o pastor disse, no caminho que se deve andar. Você coloca teu filho, nós vimos o bebezinho ali, o Arthur, está no colo, glória a Deus. Quando ele fica com 5 anos, quando ele fica com 7, você ainda consegue. Quando você fica com 12, você ainda dá umas palmadas, mas depois dos 18, só Deus. Não é? Depois dos 18 você vai dizer assim, eu fiz a minha parte. Semana passada eu conversei com um irmão e ele chorava. E ele disse para mim assim, é uma reunião só de homens.
Irmãos, é muito triste você ver um homem de Deus, um homem sério, um homem que acordou cedo e acorda cedo, muitos anos, para sustentar sua família, e você olhar para aquele homem e ele está totalmente rendido diante de uma circunstância, de uma situação, e ele chegar, acho que ele tinha uns 42, 43 anos, ele disse para mim assim: eu tenho uma dor tão profunda no meu coração, pastor, porque parece que eu fui um mau pai. Tudo que eu fiz pela minha filha, pelo meu filho, parece que não adiantou nada. Minha filha virou as costas para mim, foi embora para os Estados Unidos, casou com uma outra mulher, mora lá em Los Angeles, acho que é Nova York, e eu tento falar com ela, ela não me atende, ela me bloqueou nas redes sociais, e eu trouxe ela para a igreja desde o começo. E você olhar para aquele homem e você não ter o que falar. Ele disse para mim: eu fiz tudo o que podia fazer, mas parece que eu perdi essa batalha. E quando eu oro, eu disse: Deus, aonde foi que eu errei? Porque eu orei, eu ensinei, eu levei para a escola dominical, eu adverti, e o inimigo levou. Irmãos, é muito triste o que nós estamos vivendo. É uma crise de rebeldia sem tamanho que nós estamos vivendo. E esse texto, por mais simples que seja, é uma forma da gente resistir de alguma forma, de algum jeito, ao ataque maligno. Ele não descansa, ele não para, ele não sossega, enquanto ele não vê tudo destruído. Mas nós temos um Deus. A Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos a certeza e a garantia de que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 1, diz assim, vou ler para você acompanhar junto comigo. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos, para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e derrama o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Esse é um texto que começa trágico, e se você não tiver fé, ele termina pior. Nós estamos diante de um texto que é caótico. Nós temos 2 realidades dentro desse texto que ele se encaixa perfeitamente na nossa realidade. Primeiro, que o texto fala de alguém que perdeu um ente querido. Irmãos, existe dor maior do que você perder alguém que você ama? É difícil. Na pandemia agora, em 2020, eu perdi a minha avó, 79 anos. E enterrar a avó tem todo um sentimento nostálgico, porque quando você chegou ela já existia, ela te adulou, ela fez coisas que seu pai não deixava fazer, né? Toda avó, ela abre concessões. Enterrar uma avó é triste.
E uma pessoa chegou e falou para mim assim: mas ela tinha 79 anos, é assim mesmo, a gente morre. Tudo bem, eu posso usar essa justificativa, mas é uma dor. Enterrar uma avó, eu enterrei o meu pai que morreu nos meus braços, minha mãe perdeu um marido que era o meu pai. Ou seja, são coisas que, quando acontece, você não tem reação, você fica sem perspectiva. Ninguém enterra uma pessoa que ama e vai lavar a louça como se nada tivesse. Tá bom, meu pai morreu, amém, amém, tudo dai graça. Ninguém usa esse versículo. Amém, é isso aí e tal. A tua mente procura um jeito para você retornar à vida. Você não quer falar com ninguém, você se sente abatido, você fica meio amuado no canto, você não tem perspectiva de, não, eu vou continuar ganhando dinheiro, você está sofrendo esse momento. Outra coisa, que esse texto tem tudo a ver com a gente, é dívida, irmão. Dívida é uma coisa terrível, mas você parou para pensar, quando você analisa o texto friamente, que nós só construímos alguma coisa devendo? Dificilmente alguém aqui comprou um apartamento à vista. Difícil. Uma casa, quanto custa? 600. Pega a maquininha aí que eu vou passar no débito. Não tem. Você não consegue passar 600 mil na maquininha. Ninguém tem 600 mil aqui agora. A gente tem no banco, que ele empresta e você paga 1.200.000 em 30 anos. Teu filho continua depois que você morrer. Ou seja, nós construímos a nossa vida devendo. Nós somos a geração do carnê, nós somos a geração do crédito, nós somos a geração de que, pastor, eu comprei o carro mais hora, porque eu não posso perder o emprego, não é assim? Você apresenta a chave, mas a chave é do banco, mas você coloca, é meu, mas o banco está ali, falando assim, você, 3 meses, busque apreensão. Ou seja, são coisas que quando sai do controle, a gente não dorme. Esse texto aqui, ele revela uma mentalidade de alguém que justificaria jogar tudo para o alto. Porque talvez alguém aqui, ou até mesmo eu, numa pressão muito intensa, a gente poderia falar assim, já perdi quase tudo mesmo, eu posso perder esse resto. Essa mulher aqui, ela está diante de uma situação que aos olhos humanos, alguém de longe pode olhar e falar assim, não sai. Ixi. Não consegue. Se a gente analisar aos nossos olhos, porque tudo que tem dentro dessa casa foi o marido que trouxe. Nós estamos falando de um texto, irmãos, de quase 3.000 anos, 2.700 anos atrás. Você imagina, 2.700 anos atrás, uma mulher era totalmente dependente do marido em tudo. Mulher, ela cuidava dos filhos, mulher buscava água no poço, mulher cuidava da educação das crianças, a mulher ficava ali, em volta dessa casa. Ou seja, se tinha comida dentro dessa casa, o marido trazia. Se tinha roupa, era o marido que trazia. Se tinha algumas coisas dentro dessa casa, era o marido que trazia. O marido morreu. Esse fluxo de entrada não chega mais. E aqui não tem pensão. Meu marido morreu, mas deixou uma pensão boa, pastor. Graças a Deus ele foi embora, mas deixou um dinheirinho. E eu, tem gente que o marido morre, amém, glória a Deus, morreu. Mas vai sacar no INSS, deixou alguma coisa, o infeliz, para eu poder desfrutar. É assim, a vida é assim. Só é viúvo quem morreu. Vou curtir a vida doidado. Nessa época aqui não, irmão. Morreu, e agora? Cadê a roupa? Não tem. Cadê a comida? Não chega. E a conta vai se avolumando. Irmãos, a primeira coisa que eu acho interessante, que a gente precisa entender sobre tempos difíceis, que um momento da nossa vida e da nossa história não representa toda ela. Porque a gente, por natureza, é dramático. A gente é dramático, por natureza é dramático. Eu estou com uma unha encravada. Ai, meu Deus, eu vou amputar o pé. Você viu que tem gente que é dramático? Ai, pastor, eu vou perder tudo. Aí você fala assim, meu Deus, vamos fazer a campanha, o irmão vai perder tudo. O que aconteceu? Não, pastor, é o boletim da Calan, da sapataria. Não, irmão, a Calan depois você vai lá e paga. Depois você resolve. Você percebeu que nós temos uma tendência de dramatizar as coisas? Agora pensa aqui, irmãos.
Essa mulher aqui, esse momento não representa toda a história dessa mulher. A fase difícil que você está enfrentando não representa toda a sua história. É um momento que todos nós enfrentamos. Quem aqui já não passou um perrengue, irmão? Quem aqui já chegou assim com o dinheiro contadinho? Se você veio de onde? Meu Deus, eu estou querendo dar uma oferta, mas não consigo, porque o bilhete único não aceita aqui. Como é que eu volto para casa? Ô Jesus, tem misericórdia, estou sem nada. Irmão, quem aqui já veio na igreja falando assim, eu não tenho? Com todo mundo. Com todo mundo. Todo mundo que está aqui, que é pai de família, que paga a conta, que resolve BO o tempo inteiro, já chegou e falou para a esposa assim, não compra isso aí não. Quem já foi no mercado já teve que tirar, oh meu Deus, quilo de alcatra, R$50, aceita um rim? Não dá, não é assim que a gente está vivendo hoje. Esse dia atrás eu comprei 2 quilos de alcatra, a mulher falou assim, olhou para mim com aquela cara de assustada, né? 2 quilos, eu falei, eu falei, por quê? Não pode? É por grama que vocês estão vendendo? Ela, nossa, é R$98. A moça eu estava pagando para ela, e ela estava assustada. Olha como o diabo é porco. Eu falei assim, não moça, eu vou pagar, não vou sair correndo não. Ela, R$98, a carne está cara. Eu falei assim, mas eu não fumo. Então tá barato. Irmão, sabe quanto custa uma carteira de cigarro com 10, não sei lá quantos vem? Eu vi uma mulher pagando no supermercado Joaninho, 220 numa carteira de cigarro. Ô irmão, você acha que eu não vou comprar 2 quilos de alcatra? Eu não fumo. Mas tem coisas que quando a situação aperta, mas aquele momento não representa a tua história, é uma fase. Essa mulher aqui, eu acho que ela tem uma inteligência, que ela é aliada da fé, porque tem gente que tem fé, mas não é inteligente, irmão. Tem gente que tem muita fé, mas não é inteligente. Você parou para pensar que essa mulher poderia olhar e falar assim, gente, perdi tudo. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Meu marido morreu, era hora de poder lamentar, era hora de poder colocar a culpa em alguém, mas eu gostei porque o texto ele é dinâmico, ele vai dizer assim, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou. Irmãos, a fase que você está enfrentando não representa um ponto de chegada. Talvez a tragédia que te alcançou, esse momento difícil que chegou, não representa tudo. Peraí, tem outra porta. Eu gosto de uma frase da Helen Keller, que é uma mulher que é escritora americana, cega, que ela diz assim, olha só, uma cega falando isso, irmão. Tem gente que ele fica tão focado na porta que está fechada, que não se apercebe da porta do lado que se abriu. Parece estranho, né? Mas quando nós estamos enfrentando luta, parece que a luta é só nossa, e parece que aquilo ali representa tudo. Porque tem gente que ele acha que só ele está sofrendo, e que esse momento de sofrimento vai matar, agora acabou, não tem mais jeito. Não, irmãos, reconheça que existe uma outra opção. Deus está falando para você, calma querido, calma, é só uma fase. A próxima fase é diferente dessa. Ô irmão, você já enfrentou adversidade maior do que você já enfrentou essa agora. Você já enfrentou dificuldade maior do que você está enfrentando agora. Se Deus te livrou daquela lá de trás, você acha que Ele não vai te livrar agora? O Salmo 23, ele é profético para mim e para você. Ele é o nosso pastor e nada nos falta. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Essa mulher poderia, usar a justificativa sou mulher. Porque tem gente que, eu sou mulher, sou negro, sou branco, sou vermelho, sou amarelo, por isso que eu não... Não, irmãos. Se posicione. Não poderia falar assim, tá vendo? Porque aí, se tivesse movimento feminista nessa época, já pensou, irmão, tá vendo aí, o patriarcado arrebentou com a coitada. Não é assim que ia acontecer? Levanta a coisa aqui, direitos iguais. Então, se o homem passa por prova, a mulher também passa, direitos iguais, né? Não vi nenhuma feminista falar para descarregar um caminhão de cimento, né? Ninguém quer. Só homem faz isso.
A mulher está ali e ela está olhando para 2 filhos. Eu achei interessante isso, irmão, porque quando você começa a vasculhar o texto, tem 2 coisas que eu gostei dessa mulher. Primeiro, uma decisão que você toma salva as pessoas próximas de você. Irmãos, nós estamos vivendo um momento tão individualista, que tem pai e tem mãe, que está tomando decisões pensando só nele. Não, pastor, agora, uns 3 meses atrás, nós estávamos fazendo um gabinete de um casal, eu e minha esposa. Minha esposa saiu, não quis mais, eu tive que ficar até o fim. E a irmã falou para mim assim, eu vou viver minha vida. Eu cansei. Aí você está na lista, mas o que aconteceu? A irmã tem acho que uns 41, 42, está naquela idade assim, eu estou envelhecendo. Tem gente que parece depois dos 40 endoida. Não tem mulher que parece que, não, pastor, eu tenho que aproveitar. Calma, irmã, você vai viver até os 90, se Deus permitir. Fica tranquila. Não, e se eu morrer cedo, você vai para a glória, e amém. Vai também desempatar aqui também, vai desembaçar. E essa irmã olhava para mim e falava assim, vou cuidar. E o irmão do meu lado falou assim, pastor, agora ela quer ir para a academia, ela quer fazer não sei o que, ela quer não sei da onde. E foi falando não sei o que, ela quer sair sozinha com as amigas, ela quer não sei o que e tal. E eu falei assim, amém, irmã, isso é muito bom, glória a Deus e tal. E ela falou assim, eu tenho que pensar em mim. Eu falei assim, irmã, a senhora parou para pensar que a senhora tem um garoto de 8 anos? Você parou para pensar que você está só falando assim, eu tenho que pensar em mim, eu tenho que valorizar a minha autoestima, eu tenho não sei o quê. Mas você parou para pensar que essa decisão individualista afeta uma criança de 8 anos que depende das decisões que você toma? Porque como o pastor disse aqui, o Arthurzinho não decide nada. Uma criança de 8 anos não decide nada dentro de uma casa. Uma criança de 12 anos não decide nada dentro de uma casa. Eu não posso individualizar uma decisão minha e achar que agora eu tenho o direito de fazer não sei o quê, porque tem alguém que depende do que eu vou decidir. Essa mulher poderia olhar para os 2 filhos assim, eu falei que se seu pai morresse endividado, para vocês, essa mulher ela não está pensando apenas nela, a decisão está sendo baseada nos que mais precisam. É por isso que a gente está vivendo uma coisa assim de cabeça para baixo, né, irmão? Muita gente independente, com gente dependente em volta. Cadê seu pai? Não sei, ele gosta de assim, voar. Cadê sua mãe? Ela também é voada. E você está fazendo o quê? Estou aqui. Irmãos, olha aqui, nós estamos vendo tempos difíceis. O que nós decidimos, o que nós estamos decidindo não afeta apenas a nós, afeta as pessoas que estão em volta dentro da tua casa. Mudar de casa, fazer um investimento, tomar a decisão de mudar de igreja, de ficar na igreja. As decisões que nós, como líderes da nossa família, tomamos, não afeta apenas nós, mas as pessoas que estão envolvidas com a gente. Essa mulher olha e fala assim, peraí, o credor está na porta. Pastor Amibel disse que o credor aqui é um símbolo, irmãos, é uma metáfora do diabo. Não que o homem ficou devendo para o diabo, mas quem é que quer roubar a nossa herança, irmãos, no mundo espiritual? O inimigo. E quando você olha aqui, parece que o credor está na porta assim, babando. Essa mulher, ela perde o seu equilíbrio, ela perde uma parte do seu fundamento, mas o credor aqui, que é a metáfora do diabo, ele está pronto a levar o futuro dessa mulher, que é a herança. Você percebeu que essa mulher está num jogo aqui de passado, presente e futuro. Tudo aqui está pronto a cair. E a decisão que ela toma faz ela ganhar ou perder. Essa mulher aqui, irmãos, ela não é doida varrida. Ela não é aquela mulher que coloca a culpa na genética. Porque minha mãe era assim, pastor. Qualquer coisa, dava um grito, dava um berro, um tapa na orelha e saía assim, com o portão aberto e ninguém buscava mais. E eu sou assim, eu sou meio doida porque é o sangue. Não funciona. Eu sou esquentada, minha personalidade é forte. Tem gente que é assim, né, irmão? Minha personalidade é forte, e por isso que eu não tenho nada. Qualquer coisa, se eu espanar, Não, irmãos.
A decisão que você toma diante de tempos difíceis vai determinar se você vai perder o seu futuro ou se Deus vai intervir. Essa mulher chega e essa palavrinha clamar aqui indica: Deus tem uma opção diferente dessa realidade. Irmãos, se você andar pela rua e até mesmo dentro da igreja, você está estampado no rosto de alguns um clima meio de desânimo. Na minha igreja está assim. Aqui, se você fizer uma análise bem profunda, tem gente aqui que está assim: oh meu Deus, e agora o que vai ser da gente? Meu Deus, como que a gente vai chegar? Como é que a gente vai alcançar alguma coisa? Irmão, isso é uma coisa que está no mundo inteiro. É guerra, é governos instáveis, é o dólar que não sei o quê. Você percebeu que você liga a televisão, você fala assim: meu Deus, acho que o mundo acabou, será que eu fiquei? O que aconteceu? Porque é guerra, é gente morrendo, é gente sem amor, é um emaranhado de coisas que você olha e você fala assim: meu Deus, só a tua mão para me tirar disso. É tanta coisa ruim que nos afeta isso de alguma forma. Quando essa mulher usa essa palavra, essa palavrinha clamar, ela está colocando algo no coração dela. Tem uma opção que não é a tragédia. Tem uma opção que não é perder mais. Irmãos, sabe o que eu aprendi nesse texto? Você pode perder quase tudo, você só não pode se perder. Você pode perder um pouco de dinheiro, você pode perder um pouquinho de saúde, você pode perder alguma coisa no meio dessa tempestade toda, você só não pode se perder. Essa mulher está perdendo, não está? Mas ela tem um foco, ela tem um objetivo, ela vai falar com Eliseu. Pastor, como é que eu lidero a minha família em tempos difíceis? Você precisa se conectar com gente que sabe vencer. Irmão, nunca foi tão importante você ter amizade com gente que tem esperança. Você já viu o poder que há quando alguém fala para você assim: Deus te abençoe, vai dar certo, irmão. Irmão, parece uma coisa simples, né? Assim, o irmão falou assim e vai dar certo, tá, amém, Deus abençoe, amém. Tudo bem, parece que é uma coisa simples. Mas se você ouvir dizer assim: não tem jeito, hein? Não adianta nem tentar. Você percebeu que também afeta você? Nós somos seres que estamos ali, a nossa emoção está em ebulição o tempo todo. E qualquer palavra dita no tempo errado ou da maneira errada pode atrasar o propósito que Deus tem para mim e tem para você. Irmãos, vamos parar e pensar. Você parou para imaginar que talvez já era para você estar em outro nível espiritualmente, mas por causa de palavras de alguém atrasou esse processo e você está agoniado, sentado e falou assim: é verdade, era já para ter conquistado aquele negócio, mas há 3 anos atrás o fulano falou que não ia ter jeito, mas já passou 3 anos, quem conseguiu pegar já está lá na tua frente, você está sentado e falando assim: oh meu Deus, porque alguém falou que não tinha jeito. Irmãos, eu acho que o pastor disse aqui uma coisa, não sei se foi dessa vez ou da outra. Na pandemia, teve gente que cresceu demais. Eu contei para vocês aqui na pandemia, que um empresário da nossa igreja tinha uma loja de funilaria de carros importados, não sei o quê. Na pandemia, ele pegou mais 2. Ele falou para mim: pastor, eu não sei. Chegou mais 2. Eu falei assim: pega? Mas e agora? Pode pegar. Ele está com 3 empresas da Toyota, esses carros aí. Na pandemia, tem gente que recuou, mas tem gente que avançou. Você olha e você fala assim: mas por que será que as pessoas, algumas, elas romperam? Você pode colocar: não, foi Deus, amém, foi Deus. Mas muitos desses que romperam, não ouviram gente desanimada, não ouviram gente pessimista. Na pandemia, as igrejas, a gente não ficou meio assustado: meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer para pagar esse negócio aqui? Como é que a gente vai fazer para pagar as contas? E não sei o que. A gente foi para oração, a gente fez live, uma coisa que no começo, meu Deus, que perturbação, não caía, o irmão ficava naquela coisa, e nós vencemos. É claro que ficou alguns para trás. Nós perdemos 30% de membresia na pandemia. Uns morreu, outros desviou, outros infernizou, outros... tudo que podia, outros fizeram tudo que era.
Perdemos 30%. Algumas perdas foi boa. A pandemia peneirou até o que não prestava. Ajudou, né? Mas tem gente boa que também foi embora. Morreu, né? Quando você olha para essa mulher vai chegar e vai falar com Eliseu. E ela fala uma coisa muito interessante, irmãos. Para a gente caminhar do meio para o fim. Ela chega e fala para Eliseu assim: meu marido, teu servo, morreu. Parece uma frase normal. Mas você parou para pensar que essa palavra meu marido não é uma acusação, mas é uma palavra carinhosa. Ela não está justificando a crise, colocando a culpa no marido. Olha lá, aquele traste, aquele cara lá, tá vendo? Me deixou na mão, agora eu estou aqui, ó, endividada, estou arrebentada. Não, ela chega e fala para eles assim: meu marido, eu gostei da segunda coisa, teu servo morreu. O que nós lutamos, irmãos, na nossa mente, com maior dificuldade? Quando a gente para vencer algumas coisas na vida, qual é o nosso maior obstáculo? É o passado. Todo mundo que está aqui tem uma coisa que, se você não vigiar, bloqueia, que é alguma coisa que está lá atrás. É sempre alguma coisa que está lá no passado. Essa mulher vai dizer assim: meu marido, teu servo, morreu. Ela está dizendo para Eliseu assim: eu não estou aqui para consertar o passado. Eu não estou aqui para colocar culpa no passado. Eu não estou aqui para revirar o passado. Eu não estou aqui para ver o que aconteceu lá atrás. Não, meu marido morreu. Sabe o que é isso? Eu preciso deixar o passado no seu devido lugar. Irmãos, entenda o que a palavra de Deus está falando para você. O futuro só chega quando você deixa o passado no devido lugar. Eu lembro que eu tinha 18 anos, 19 anos, eu fechei a faculdade, tranquei a faculdade de psicologia. Eu estava triste, eu estava coisado dentro de casa, aquela coisa de jovem, que inexperiente, imaturo. E eu estava sentado assim na varanda, nada vai dar certo, por isso que não sei o quê, a gente serve a Deus para nada. E meu pai era uma pessoa muito inteligente. Ele falou para mim assim: meu filho, eu quero te dar uma lição espiritual para você levar para o resto da sua vida. Isso foi em 2003. Eu falei: o que é, pai? Ele falou: você já viu um carro? Eu falei: já, a gente tem. Meu pai tinha um Monza 83, 4 portas, verdinho, claro, coisa mais linda. Ele falou assim: você viu o para-brisa de um carro? Eu falei: um para-brisa na frente. E eu pensando: meu pai está doido, né? Eu estou aqui, né, vomitando as minhas misérias, porque, né, eu tenho 19 anos, eu já vivi muito. Né, porque quem tem 19 anos já, nossa, uma geração aí, já, não, parece que, quantos anos você tem? 17. E eu estava ali, meu pai, eu olhei: o que é, pai? O para-brisa. Você viu o tamanho do para-brisa do Monza? Vi. Você já viu o tamanho do retrovisor do Monza? Eu falei: já. Qual é a diferença de um para outro? Eu falei: grande. O para-brisa, ele falou para mim, o para-brisa é o futuro. E o retrovisor é o passado. Porque o retrovisor você tem que olhar para trás. E ele disse para mim assim: filho, o seu passado nunca vai ser maior do que o seu futuro. Uma coisa assim, uma filosofia mecânica, né, automobilística. Irmãos, entenda que o teu futuro vai ser muito maior do que tudo aquilo que você já viveu no passado. O retrovisor da tua história não chega nem perto do para-brisa da tua história. O que você tem para viver no Senhor ainda é muito maior do que aquilo que Deus já te deu. Mas o nosso problema é que a gente fica remoendo o passado. Eu fiz, eu fazia, eu não sei o quê. Mas o Espírito de Deus está dizendo: ei, tem um futuro de vitória, tem um futuro de bênção, tem um futuro glorioso reservado para você. Para de ficar remoendo coisas lá atrás. Isso faz você impedir a ação de Deus. Irmão, olha para frente, chega. Ninguém gosta de gente resmungona. Chega uma hora que você fala assim: ai meu, lá vem o irmão. Você corre, irmão. O irmão, aquele irmão, o falso depressivo, que ele já vem assim, aí o irmão entra ali e você fala assim: meu Deus, seu sangue tem poder, você vai para cá,
Aí o irmão está no meio da coisa assim, ei, não, Jesus está me chamando ali. Você corre de gente que, ai, todo dia aquela mesma história furada. Hoje eu levantei, pastor, cedo, e eu bati a quina do meu dedão na cama. E me lembrei de uma história triste, quando eu... Ah, irmão, chega. Você tem coisa melhor para viver, irmãos. Você tem coisa melhor para viver no Senhor. O ano de 2023 está chegando aí, você não vai morrer agora não, tem coisa boa que Deus vai dar. Não, mas vai ser difícil para o diabo, mas para quem serve a Deus, irmão, o nosso futuro vai ser de vitória. Ah, eu não creio muito não. Então tá bom, irmão, fica com as coisas que você acredita. Essa mulher chega e fala, meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Irmãos, uma das coisas mais interessantes da Bíblia é que a gente só colhe o que planta. O problema é que muita gente quer colher o que não plantou. Como é que você vence em tempos difíceis? Quando você sabe o que você plantou no Senhor. Eu disse aqui agora que muita gente na pandemia, foi evaporado. Por quê? Porque a fé dele era superficial. Irmãos, a gente precisa saber que tudo que nós estamos fazendo aqui é uma plantação. A nossa oração é uma plantação, a nossa consagração é uma plantação, o nosso jejum é uma plantação, porque vai chegar uma hora que você vai precisar sacar isso. É por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, guarda o bom depósito, porque num tempo da adversidade, você vai e fala assim, Deus, eu preciso da tua ajuda. Você percebeu que essa mulher chega e fala para eles assim, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, ou seja, tem alguma coisa plantada aí. Como é que é, mulher? Tem alguma coisa plantada aí? E eu sei que agora é a hora de Deus me socorrer. Irmão, entenda, essa frase é uma frase comum, mas é uma frase verdadeira. Na vida você não colhe o que quer, na vida você colhe o que planta. Pastor, eu quero ser um homem de Deus. Você plantou o quê? Porque a nossa geração, ela é tão superficial, irmão, que ela só tem informação, não tem mais nada. Você encontra gente que é mega em informação, mas só tem informação, não tem mais nada. Já viu gente que ele prega a Bíblia, é uma informação. Você fala assim, nossa, meu Deus, mas tem que ir além da informação. E além da informação, irmãos, é outra coisa. Para você vencer tempos difíceis, você precisa plantar. Pastor, e se chegar a tempos piores do que nós estamos vivendo? Porque a sequência da humanidade, irmãos, globalmente falando, escatologicamente falando, a gente não vai ter refresco não, irmão. Pastor, agora, o amor venceu o ódio, não é agora que está todo mundo falando isso? Agora, graças a Deus, não, irmão, o mundo está caminhando para o abismo, porque a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós não temos nada com esse mundo, nós não temos nada com essa realidade. Nós somos cidadãos, nós negociamos, nós fazemos, nós temos casa, nós temos carro, mas o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, a nossa cidade está no céu, de onde nós esperamos o nosso Salvador. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo, não se embarace com as coisas dessa vida. Nós estamos aqui, nós temos conta para pagar, estamos sentados na casa de Deus, mas num abrir e fechar de olhos, o arrebatamento pode acontecer. Irmão, já imaginou? Você tá aqui me vendo pregar, daqui a pouco todo mundo desaparece, o microfone cai, porta fica aberta, gente gritando na rua, os atribulados que não levou nada a sério, começa a correr, cadê o pastor Diego? Manda usar para ele, não dá mais. O telefone dele está aqui. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias. O que meu marido, teu servo morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Eliseu faz uma pergunta para a gente terminar. O que eu posso fazer por você? Irmãos, duas coisas eu quero que você guarde sobre essa
pergunta de Eliseu. Primeiro, quando você se conecta com gente vencedora, gente vencedora é gente que sabe atravessar tempos difíceis. A nossa geração, ela não foi formada para vencer tempos complicados. Hoje eu estava conversando com a minha sogra, que teve 5 filhos. No momento de maior fome que ela teve, ela conseguia ir para o ciclo de oração, ela conseguia limpar a casa, ela conseguia cuidar dos 5 filhos, ela dava conta do marido que era destrambelhado, meu sogro era destrambelhado, ela conseguiu, ela disse para mim, Eliseu, foi uma vida terrível, estou sentada aqui, eu tenho 67 anos, todos os meus filhos estão na igreja, mas a um custo de muito alto. Teve dias difíceis, porque hoje a gente tem muita facilidade. E eu acredito que essa geração que tem muita facilidade não sabe lidar com dificuldade. Nossa geração tem o quê? Tem um Wi-Fi. Nossa geração tem iPhone da última marca. Nossa geração é a geração da internet. Eu perguntei para um filho de um irmão da igreja, eu falei assim, você sabe o que é datilografia? O cara olhou para mim e falou assim, datilografia. Ele falou para mim assim, o garoto tem 13 anos. Datilografia, não sei. Você não sabe o que é datilografia? Aí o pai dele falou para mim assim, o pastor Eliseu está falando, o que é datilografia? O garoto ficou, é claro, eu estou fazendo uma pegadinha com ele, um garoto de 12 anos não sabe o que é datilografia, irmão. Não sabe, porque ele já nasceu dentro de um iPhone. Ele não tem como saber disso. Tudo que ele tem, o pai deu, o pai ofereceu, está tudo conectado, ele aperta um botão, a geladeira abre, ele aperta um botão, o marca-passo da avó dele para, ou seja, é tudo conectado, irmão. Ele mata a sogra, ele desliga não sei o que, ele faz um avião cair, ou seja, hoje está todo mundo conectado, é assim, a vida é assim. E quando a dificuldade, vocês gostaram quando a velha morreu, né? Vocês estão terríveis, irmão. Vocês não são crente não. Quando chega tempos difíceis, essa geração entra em crise, entra em depressão. Adolescentes depressivos, que nunca pagou uma conta, está depressivo. Porque são tempos que não foram treinados para a dificuldade. Essa mulher chega e fala para Eliseu. E Eliseu fala para ela assim, o que eu posso fazer por você? Declara-me o que é que tens em casa. Irmão, gente que sabe vencer, ele enxerga algo em você que você não enxergava. Irmão, você já viu que tem pessoas que extraem coisas de você? Você fala assim, gente, eu não tenho condição para isso. Cara, você tem. Mas eu não consigo fazer. Passa um tempo, você está fazendo exatamente aquilo que aquela pessoa falou que você tinha condição de fazer. Mas naquele momento você falou, mas isso aí eu não consigo fazer. Gente vencedora extrai de você coisas que até mesmo você não sabia que tinha. Porque Eliseu fala para a mulher, o que você tem em casa? Uai, mas se eu vim da minha casa sem nada, esse profeta está maluco. E ela vai olhar para Eliseu e vai dizer assim, na minha casa não tem, já com aquela cara assim, ai meu Deus, vou responder o óbvio, né? Na minha casa não tem nada. Quando ela diz não tem nada, a mente dela lembra, tem sim. Mas por que ela lembrou? Porque alguém fez uma pergunta. Irmãos, é isso que a gente precisa sair daqui hoje e pedir para que Deus intervenha. Porque quando Deus diz que vai te abençoar, na nossa mente, a gente acha que o céu vai se abrir, vai vir um anjo, que é o anjo da bênção, ele vai pegar a bênção, vai trazer, vai passar pelo satélite do SpaceX, e vai chegar da tua casa, e vai falar assim, aqui é a bênção. Não, irmão, quando Deus diz que vai te abençoar, essa bênção está depositada em alguém. E essa bênção só consegue atingir você, alcançar você, se você se conectar nessa pessoa. Eu disse isso para um pastor ontem, que nós que somos líderes, às vezes a gente tem a pretensão de falar assim, ah não, deixa isso para lá, o fulano de tal, não sei o quê. Irmãos, o quanto de aprendizado a gente tem quando a gente se conecta com um pastor que está um pouquinho na nossa frente. Você fez isso? Fez, rapaz. Um projeto assim, assim, assim. Eu entrei no Haggai por causa de uma pessoa, irmão, um pastor falou, você faz o Haggai. Eu falei, meu Deus, Haggai, o que é isso? Eu fiquei assim, Haggai. Falei, que Haggai é esse? Fui irmão, o maior centro de treinamento de líderes cristãos do Brasil. Uma coisa que você não vê falar. O pastor conhece o Haggai, pastor Ebenezer Bintercourt.
Eu fui lá, fiz liderança avançada, fiz inteligência financeira, não sei o quê. Irmão, meu ministério fez assim, ó, porque alguém falou assim, entra no Haggai. Irmãos, gente vencedora sobe você de nível. O que tem na tua casa, querida? Porque o problema é seu. E antes de Deus fazer o milagre, Deus vai te dar uma orientação. A gente quer um milagre. Não, antes do milagre, vem a orientação, vem a direção. O que você tem? Na minha casa não tem nada, senão uma botija de azeite. Então é aí que Deus vai fazer. Mas eu só tenho um pouco, não importa. Deus não quer que você traga muito, Deus só quer saber se você tem. A multiplicação não é competência sua, a multiplicação é competência de Deus. O milagre não é responsabilidade sua, o milagre é responsabilidade de Deus. Mas aí, eu tenho um pouquinho de azeite, então é lá, nesse pouquinho de azeite, que Deus... Mas como é que funciona isso? Fica tranquila, sai daqui agora. Vai, irmãos, essa palavrinha vai, para a gente fechar, vai, ela muda todo o contexto. Porque uma fé só alcança vitória quando ela tem atitude. Ah, pastor, eu creio muito, mas o que você está fazendo, irmão? Não, eu deixei na mão de Deus. É uma fé assim, está lá. A hora que Deus quiser fazer, não, irmãos. Atitude é você estar cansado e você falar assim, Deus, o senhor sabe que essa semana teve o feriadinho, mas não adiantou nada, a canseira parece que foi pior. Mas tem uma coisa, eu sei que lá Deus tem uma palavra para mim. Você está aqui cansado, é fé com atitude. Porque eu posso ter fé deitado no sofá, irmão, com o celularzinho assistindo o culto. Ai, chegou, o culto vai começar. Não, eu vou esperar a palavra, porque o louvor sai um pouco desafinado no áudio. Eu vou esperar. Traz o suco para mim. Aí, enquanto a palavra não começa, o cara está assistindo uma série lá, o Lúcifer. Calma, ai, não sei o que. Vai começar a palavra. Desliga, e não sei o que. Agora é a palavra. Irmão, pensa aqui. Porque a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Não estou tirando justificativo de quem está na internet por motivos qualquer outro, mas eu estou falando que às vezes a gente escolhe o caminho mais fácil, a gente escolhe o caminho assim, ai, tá bom, Deus conhece meu coração, é aqui ou lá, mas quando você se esforça, a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Irmãos, vamos parar e pensar aqui, é claro que Deus não é injusto, mas vamos pensar humanamente aqui, não é uma heresia isso, mas vamos pensar numa coisa aqui, quem você acha, se Deus fosse te abençoar agora, se Deus fosse abençoar alguém agora, quem você acha que Deus abençoaria? Você parou para pensar? Que você pode ter enfrentado um trânsito, você está ali, você pegou o caminho parece que mais difícil, você disse, Deus, eu sei, eu poderia estar na minha casa assistindo pelo conforto, amém, mas você veio. Irmão, todo mundo sabe que presencial é melhor do que virtual, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. Curso, vai fazer faculdade virtual, você não entende nada, você sai, vai no banheiro, o cara está lá falando, depois você volta, o que ele falou mesmo? Não é assim? Virtual, irmão, não funciona, é uma coisa assim, um remédio, tal, não sei o que. Aqui, você chega, você senta, e na hora que o louvor está, você fala assim, meu Deus, fala comigo. Você já sentiu o Espírito de Deus tocar você aqui? Mesmo cansadinho, mesmo ali falando assim, Deus, não deixa minha bateria acabar no culto não, senão depois alguém vai ter que me levar encarregado para casa. Você está sentado aqui, mas mesmo cansado, o Espírito Santo está falando para você, eu estou com você, eu estou contigo, eu vou conduzir a tua história, eu vou abençoar a tua casa, da mesma forma que você veio em paz, eu vou te levar em paz para o teu lar, e você vai sair daqui de posse de vitória. É diferente, irmãos. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, que esta igreja possa vencer tempos difíceis. Espírito Santo, ai Espírito Santo de Deus, fecha os teus olhos, irmãos. Deus está tocando em alguém aqui agora. Ai Espírito Santo de Deus, ai Espírito Santo de Deus, Senhor, nós estamos na tua presença. Oh Senhor, a tua palavra foi ministrada mais uma vez neste lugar, os louvores foram entoados para a glória do teu nome,
Nos conduza, Senhor, em paz e em segurança, de acordo com a tua vontade, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro presente da angústia, o Senhor é aquele que é o nosso pastor e nada nos falta. Ó Espírito Santo, que esta palavra alcance morada no coração dos teus filhos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e uma salva de palmas a Cristo, o nosso Senhor.